minha vizinha desapareceu. 3 anos depois, eu descobri o porquê. Eu nunca fui do tipo que fica de olho nos vizinhos. Sempre achei que a vida dos outros não era problema meu, sabe? Cada um no seu quadrado, cada um com suas histórias. Mas quando alguém some do nada sem mala, sem carro, sem avisar absolutamente ninguém, você começa a reparar em coisas que deveria ter reparado antes. Começa a lembrar de detalhes que na época pareciam insignificantes e que de repente fazem um sentido perturbador. Morei no mesmo prédio que a Cláudia por quase 4 anos. Ela era a mulher do 304, aquela que sempre descia com uma xícara de café na mão, mesmo quando já passava da meia-noite. Simpática, discreta, do tipo que sorri de longe, mas não convida para entrar. Às vezes a gente tomava café juntas no corredor, falava bobagem, reclamava do barulho do apartamento de cima ou do calor absurdo do verão. Era esse tipo de amizade sem profundidade, mas gostosa do jeito que é. O tipo de pessoa que você não percebe que gosta, até ela não estar mais lá. Ela morava sozinha. Trabalhava em casa, acho que com design ou algo assim, eu nunca perguntei direito. Tinha plantas na janela. Um gato laranja chamado Farofa que às vezes escapava pro corredor. E o hábito de ouvir música clássica autossuficiente para eu escutar pela parede quando o prédio ficava quieto. Era uma presença constante, tranquila, daquelas que você nem nota até o silêncio tomar o lugar delas. Em setembro de 2021, ela simplesmente não estava mais lá. A síndica disse que ela tinha pedido rescisão por e-mail, pagado o último mês e devolvido a chave pelo porteiro numa tarde de terça-feira. Sem conversa, sem despedida, sem nada. Parecia fazer sentido, tem gente que é assim, some sem cerimônia. Até eu lembrar que a Cláudia uma vez me disse, rindo enquanto esperávamos o elevador travar de novo, sou analógica demais. Nem e-mail eu tenho. Tudo que eu faço ainda é no papel, na época eu achei graça e esqueci na hora. Depois esse detalhe ficou martelando na minha cabeça por semanas. Acordada de madrugada, sem conseguir explicar por que aquilo não saía da memória. O Farofa também tinha sumido. Ninguém sabia o que tinha acontecido com o gato. O apartamento ficou vazio por 2 meses. Depois entrou uma família nova. Pintaram tudo de branco, trocaram o piso. Colocaram uma sapateira nova na entrada. Como se a Cláudia nunca tivesse pisado ali. Eu passava na frente do 304 e sentia um desconforto que não sabia nomear. Eu poderia ter deixado para lá, a maioria das pessoas deixa. A vida continua, o prédio continua. E o mundo não para explicar os sumiços que acontecem dentro dele. Mas aí, organizando minha própria mudança alguns meses depois, achei um caderno pequeno de capa preta enfiado atrás de uma prateleira no corredor. Eu abri esperando encontrar lista de compras ou endereço de algum lugar. Na última folha escrita, tinha uma frase só, com letra miúda e pressionada. Se alguém ler isso, por favor não diga que eu fui embora por vontade própria. Fiquei parada olhando para aquela frase por um tempo que não sei medir. O coração acelerou de um jeito que eu tentei racionalizar. Talvez fosse exagero. Talvez fosse drama. Talvez ela tivesse escrito aquilo num momento ruim e depois mudado de ideia. Mas a frase estava lá e a Cláudia não estava. Liguei para a polícia. A atendente perguntou se eu tinha prova de crime. Eu disse que tinha um caderno com uma frase que pedia socorro. Ela disse que adulto tem direito de ir embora sem avisar, que isso não configurava ocorrência, e desligou antes que eu terminasse de falar. Então eu comecei a ler o caderno inteiro, do começo ao fim, sentada no chão do corredor, com o celular virado para baixo. As anotações eram fragmentadas, datas sem contexto, frases pela metade, às vezes só palavras soltas que eu precisei ler várias vezes para entender o que ela queria dizer. Mas tinha um nome que aparecia em quase todas as páginas, referido só como ele, nunca com sobrenome.
nunca com descrição física. Só ele, como se escrever mais do que isso já fosse perigoso. Ela descrevia reuniões num sobrado antigo a 8 quarteirões do prédio, numa rua que eu passava toda semana a caminho do mercado sem pensar duas vezes. Descrevia as pessoas de lá com um cuidado estranho, como quem quer lembrar, mas tem medo de que as palavras sejam encontradas. Em uma das páginas ela escreveu: eles chamam de grupo de apoio. Dizem que é sobre cura, sobre comunidade. Mas ninguém sai quando quer. Quando você tenta, eles aparecem. Não fazem nada, só aparecem. Algumas páginas depois, tentei sair uma vez de vez. Ele ficou 3 horas parado na frente da minha porta sem falar nada, sem bater, sem se mexer. Eu olhei pelo óleo mágico por 2 horas. Fui dormir com a luz acesa. E numa das últimas páginas, com letra ainda mais miúda que o resto, acho que vou ter que ir com eles. Não porque quero, porque se eu não for, tenho medo do que acontece com as pessoas que eu amo. Eu fechei o caderno, fui até a janela, e fiquei olhando para a rua por um longo tempo. E foi aí que eu percebi que eu não conseguia mais deixar para lá.